Vamos lá, hein? Vamos assistir o vídeo do Danael Fernandes, meu amigo, falando sobre como a premissa de uma história importa menos do que você acha. Será que importa tanto? Será que importa menos? E é. Fala, Dana. Fala seus argumentos. YouTube! Vamos falar de YouTube! um bagulho chocante que vocês jamais consideraram na sua vida. Presta Será? atenção em mim, ó, presta atenção, presta Tô atenção. prestando. Quando Oi, você oi. está Fala. contando uma história, você Que é? precisa contar a história. Eu recebo muita mensagem. Acabou o vídeo, gente. Muito obrigado. Valeu aí todo mundo que assistiu a live. É nóis, hein? Tamo junto. Fui! Tá de sacanagem, mano. Faz o vídeo direito, cara. Tô brincando, Dana. de vocês, Vem, Bunny. seja no Twitter, seja no Discord, todos os meus lugares são abertos. Entrar em contato comigo é muito fácil, eu respondo às vezes. Pior que eu não discordo. Pior que eu não discordo, cara. É muito fácil entrar em contato com o Dana. É muito fácil entrar em contato com o Dana. Inclusive, gente, tem muita gente que não sabe. Mas, assim, eu e o Dana somos amigos, tá? Sem meme. E tudo isso aconteceu porque eu, sem querer, cliquei numa call do servidor do Dana, aonde o Dana estava com mais uns amigos dele. Eu fiquei lá e a gente fez amizade, e é isso. Em todas as minhas redes sociais, então muita gente vem falar coisa comigo. E uma das coisas que mais vem falar comigo é: Danael, o que você acha de história X? Você acha que uma história com esse conceito aqui funciona? E a pessoa vai lá e explica o conceito da história, os gimmicks dela e o que ela tem e tudo. Aí, tipo assim, é isso. Caralho, como é que tu vai. Como é que tu vai. Faz a tua opinião com isso, tá ligado? Sei lá, mano, tem que assistir a obra, tá ligado? Eu não posso ouvir tu falando, eu tenho que assistir a obra e entender o que ela passou pra mim, mano. Não faz sentido isso, não. E, gente, ó, antes que venham, ó, só pra não dar aquela treta que nem vieram o pessoal falar com o Patrux e etc, do pessoal do Meet, inclusive pau no cu do chat do Patrux, pau no cu do chat do Meet, cagando, tá ligado? Eu faço vídeo porque eu gosto, porque eu amo. Se eu conseguir tirar a renda disso, que bom, consigo pagar o Cone, que o Cone tá editando os vídeos, inclusive do Cone. Se eu conseguir, sei lá, me pagar fazendo conteúdo, isso pra caramba, tá ligado? Mas, cara, assim, eu sou palpiteiro mesmo, tá ligado? Eu não tenho a menor vergonha de admitir. Sou palpiteiro pra caralho. Tem um monte de obra ruim. Se tu fala só o conceito, já fica brabo pra caramba. Tô passando fome aqui, gente. Me dê dinheiro. Zé, se inscreve no canal do YouTube e se inscreve na Twitch também. Cogita ser um apoiador, tá? Várias recompensas aí. Tu tem até grupão no Zap. E a ala especial pros apoiadores. Ala de sangue, tá? É isso. Tudo mais. E esse tipo de pergunta é complicado e chegou. Estou trabalhando por 10 centavos e um misto quente mordido. Mordido? Sei que estavam te dando meio misto quente, então estão te dando meio misto mordido ainda, Core. Porra, aí é. Caralho. Pensei que a cobrança da entrega ia ser cara, mas não tanto. O ponto que eu gostaria de responder a todo mundo de uma vez só, então vamos lá. Olhem bem nos meus olhos quando eu falar isso. Praticamente toda história que você pensar pode funcionar. Qualquer conceito que você pensar, esse conceito é bom, provavelmente. Vai lá e faz a história. Isso é porque o mais importante na hora de contar uma história é contar a história. Não é bem, o conceito narrativo, a premissa é essa. É que assim, se a gente for pegar Jujutsu, que é a capa desse vídeo, assim, o que eu senti, tá? O que eu senti vendo Jujutsu pode ser uma visão completamente diferente, vocês podem acatar. As maldições e os caralho são todos paralelos para doenças mentais que os personagens têm. Tá ligado? Doenças pessoais, assim. São doenças psicológicas que afetam a pessoa diariamente, etc. E o Itadori, ele eu sei, é uma puta viagem. O Itadori, depois da morte do conquistou uma depressão e é por isso que ele viu uma maldição. Essa é uma puta viagem na minha cabeça. Se você discorda, suave, tá ligado? Isso é uma puta viagem na minha cabeça. Mas é isso que eu acho, tá ligado? E se tu for notar, alguns personagens têm uns problemas bem sérios, tá ligado? E geralmente é relacionado com as maldições. Então tu fica. Pra mim, faz sentido, tá ligado? E eu acho que é esse o conceito, pelo menos pra mim, de Jujutsu. Essa depressão do lutador, ele querer fazer o que o vô dele pediu, tá ligado? De se sacrificar. A própria cena lá do portão. Cara, do cachorro lá, que manda o cachorro. Aí pede pra ele ficar no portão.
tu consegue ver que tem paralelo do vô dele ali, tá ligado? E que ele não quer decepcionar o vô dele ali, que ele não quer ficar sozinho, que ele quer ter o máximo de pessoas perto. Porque o vô dele foi assim, tá ligado? E ele não quer se sentir que nem o vô dele. Ele quer morrer feliz, ele quer poder ajudar o vô dele, ele quer poder prometer o que o vô dele fez, sabe? É isso que eu sinto, pelo menos. Então eu acho que o conceito é interessante, mas, óbvio, a história deve ser contada de uma boa maneira. Poderes serem análogos, sei lá se estou usando direito, aos problemas e personalidades é um conceito muito geral. Exato, exato. O próprio Todoroki de Boku no Hero Academia utiliza os poderes dele muito da hora pra isso, tá ligado? Só que eu vejo um exemplo muito maior disso em Jujutsu. Porque as maldições são tratadas como coisas prejudiciais muitas vezes. O conceito é importante, mas tem mais uma história. Tem um conceito com. Muita história com um conceito meio bosta que tá foda pra caralho. Alguém que entende. Em que tá bem. Remeta basicamente qualquer estrutura. Com certeza. Maldições são maldições. Maldição, exato. Então, mano, o que eu acho é isso, tá ligado? O que eu acho é isso. De Jujutsu. Tem muita história com um conceito bosta, mas assim, é sensacional. Tá ligado? Eu vou ter que falar, né, velho? Vou ter que citar Boku no Hero. Boku no Hero tem um conceito muito bosta. É super genérico. Mas a história é muito divertida, tá ligado? Conta a história muito da hora. Estou falando até a quinta temporada, que é até onde eu vi. Então, assim, a quinta temporada, pelo amor de Deus. Show de horror. Eu não quero ninguém falando mangá aqui, tá? Pra mim, o mangá não existe. Eu tenho que voltar a ler um mangá. Eu tenho que voltar a consumir Boku no Hero. Mas até onde eu lembro, até onde eu vi, tá bom. Era bom. Tá ligado? Era bom. A história é sobre isso daqui. Não, conta ela bem. Se você contar bem a sua história vai ser boa, provavelmente. É claro que existem ideias ruins, eu não tô negando que existem ideias ruins, mas a maioria esmagadora de todas que você pensar são tranquilas. Dá pra fazer, é só executar bem. Premissa não é tão importante quanto alguns de vocês acham que é. A execução deveria sempre ser seu foco. Só que tá aí a questão. Execução seria só o roteiro? Não, nem fudendo. Em qualquer obra, tudo é narrativa e tudo é uma execução de narrativa. Então, quando você está pensando na história, você não pode pensar só no roteiro, ou no caso, na parte de isso. Sou uma das únicas 3 pessoas que tem argumento genuíno para defender absolutamente todas as temporadas de Boku. Será? Será? Isso acontece na história e ponto. Vamos lá, vamos olhar pro audiovisual rapidinho. Quando você quer escrever um filme, você primeiro vai escrever o argumento do filme, que é basicamente um textão explicando qual que é a história do filme. Isso vai acontecer, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí depois de fazer seu argumento, ele ser aprovado e blá blá blá, você vai pro roteiro. No roteiro você vai escrever os diálogos, as cenas, um pouquinho da ambientação das cenas. No caso, o básico, tipo, é uma loja. Foda. Algumas das ações dos personagens. Você vai escrever a progressão da história, como ela tá acontecendo momento a momento a momento, em seus pequenos detalhes. E aí você termina o roteiro. A parte da história não acabou. Mas se você é um roteirista e só um roteirista, você provavelmente não vai lidar com o resto não. Porque depois disso a gente entra na fase de decupagem, onde o diretor precisa fazer um roteiro técnico ou roteiro decupado. Ele vai pegar as suas palavras, roteirista, e transformar elas em imagens, traduzindo o que você fez no seu roteiro para um outro tipo de roteiro, onde vai ter várias informações, como por exemplo, qual plano vai ser utilizado, o tipo dele, onde a câmera estaria posicionado, o que deveria estar no fundo, que tipo de lente você usaria, porque quem está consumindo a história não vai pegar o seu roteiro e ler, é uma obra audiovisual, então tem que trazer essa sua história pro audiovisual da melhor maneira. Ou seja, o roteiro pode ser foda, quem fode tudo é o diretor. Ou o roteiro pode ser uma merda e quem melhora tudo é o diretor. Maneira possível. O processo de decupagem é contar a história da forma mais adequada para mídia audiovisual. E aí todo o processo de contar a história depois disso vai ser totalmente baseado no audiovisual. Que música usar em momento X do roteiro? Que plano seria bom em momento X do roteiro? Como que o ator vai conseguir entregar essa fala que está no roteiro? O roteiro é a base e ele precisa ser seguido, porém o grande foco é mais em como a história vai ser contada do que
que a história em si. O processo de contar uma história é um processo de linguagem. Você tá querendo passar uma informação pra pessoa, só que você tá querendo passar essa informação no audiovisual. Um bom contador de histórias pra mídia audiovisual é aquele que compreende a linguagem do audiovisual. É por isso que tem diversos textos acadêmicos e estudos sobre por que plano X faz você se sentir Y e por que você deveria usar isso em seus filmes. O processo de contar uma história no audiovisual não é o processo... Sim, audiovisual é complicado por de precisa com mais falhas já podem anular a qualidade das outras partes para a maioria das pessoas. Caralho, que situação, caralho, audiovisual é mó rolê. Rolê audiovisual é mó rolê, né? Caralho, frases, Davi. Só de pensei uma história que está a história. Você tem que ir a fundo na melhor maneira possível de contar essa história. Porque o importante é saber contar ela, não ela em si, tecnicamente. Não desmerecendo roteiristas, é claro que não. A forma como a história é contada no roteiro também é muito importante, obviamente. Mas o ponto aqui é mais utilize a mídia que você está fazendo a história para contar a sua história. E isso vale também para livros. Vamos lá. Eu já vi um pequeno início de debate disso dentro da comunidade de escritores e leitores, que é quando alguém quer contar uma história, é muito comum que a primeira reação da pessoa seja vou fazer um livro. Por quê? Porque é, em teoria, a mais fácil de você fazer, já que você não tem dinheiro. Como é que você vai fazer um... Eu vou achar engraçado, tá? Eu ouvi o Dana no Macau falar sobre esse assunto literalmente há alguns anos atrás. Saiu esse vídeo. Tá falando sobre isso. Achei cômico. um filme, tem muita coisa pra você colocar aí no meio pra você conseguir fazer um filme. Prefere fazer o quê? Arte sequencial? Quadrinho ou mangá ou sei lá? Pode ser. Você sabe desenhar? Se não, boa sorte. E mesmo se sim, você vai desenhar durante muito tempo pra tentar fazer isso. Então é muito normal você escrever em prosa e escrever sua história como se fosse um livro. O, entre aspas, problema aqui é que muitos desses novos escritores, dessas pessoas que querem contar histórias, não escreveriam livros se eles tivessem outra opção. Se você retirasse a ideia completa da cabeça dele e botasse pra alguém assistir, provavelmente seria um filme. Porque o audiovisual meio que é a forma de arte mais dominante hoje em dia. Não em absoluto, mas é a mais abundante e é a que a maioria das pessoas consome, então é a que inspira a maioria das pessoas. E muitas vezes a galera não tem muito o hábito de ler livro. Portanto, essas pessoas às vezes não sabem como contar a história delas. Porque livros têm sua linguagem própria. Português. Mentira, prosa tem as suas próprias características. Como você vai escrever um diálogo que você sabe que não vai ser conversado entre pessoas, vai ser conversado na mente do leitor só. Como é que você vai conseguir entregar as emoções corretas nisso? Porque para contar a história, você tem que passar emoções. Quais são as técnicas de passar a emoção através de um livro? O quanto você deve descrever um ambiente, uma cena? Quando que fazer isso fica chato? Que estilo de escrita você quer fazer? Caralho. Porra, mano, é isso, né, velho? É por isso que tem livro ruim. É isso. Não adianta tu só chegar, eu li bastante livro, eu acho que eu vou fazer um livro. Mano, é assim que funciona, tá ligado? Eu mesmo me encaixo nessa treta que o Dana falou, tenho muita vontade, tenho muita dificuldade quanto a ler livro. Mas preciso de muito foco pra isso. Também. É por isso que geralmente eu fazia leitura conjunta quando eu queria ler algo mais... como é que é o nome? Algo mais cabeçudo, assim, digamos, tá ligado? Isso tudo são coisas que você vai pegar se você ler bastante, na verdade. Deixa eu dar um exemplo meu aqui rapidinho. Eu prefiro escrever em primeira pessoa. O motivo pra isso foi porque quando eu era mais novo, eu li Dexter, a saga de livros Dexter que deu origem à série. E eu achei muito interessante que aqueles livros são feitos em primeira pessoa. Só que o ponto de Dexter é que o protagonista é, e como isso é explicado várias vezes, um lobo em pele de cordeiro. Da boca pra fora, ele é um cara legal, normal, amigável, super tranquilo. Porém, ele é, na verdade, secretamente um puta psicopata. Ao colocar o livro em primeira pessoa, você está preso com os pensamentos dele. Você tá sempre vendo o que ele realmente tá achando da situação. E aí você vê o diálogo e não tem nada a ver. Você tá vendo o lobo, você está preso com o lobo. Enquanto o resto do mundo da história tá vendo o cordeiro. Isso que deixa histórias em primeira pessoa interessante. Você sempre vai ter o inputzinho do Dexter ali. Ele não vai só escrever alguma coisa, ele vai escrever uma coisa da maneira que ele interpreta essa coisa. Tanto que na série tentaram adaptar isso um pouquinho, fazendo com que tenha um monólogo interno do Dexter basicamente em todas as cenas. Ficou charmoso, mas é diferente do livro, obviamente. É uma adaptação, afinal, mas tentou pegar a mesma ideia. E após ler esses livros, eu comecei a entender o valor de colocar histórias em primeira pessoa e comecei a fazer isso, mas eu sei que é um recurso. É uma maneira de contar a história que eu quero contar. Só que às vezes alguns escritores, entre aspas, há uns tempos atrás,
Eu não sei se eu não sei se eu posso ser permitido falar isso. Depois eu vejo com Dana. Mas se não for permitido, vai cortar agora! Atores não pensam muito nisso. Às vezes a história está em primeira pessoa, mas a narração e tudo está bem objetivo. Como se fosse em terceira pessoa mesmo, só que tá dizendo eu. Não tem a personalidade do personagem ali e não parece ter sido intencional divorciar as duas ideias. Só não parece que a pessoa pensou muito em como contar essa história, que é a parte mais importante. E isso para todas as mídias. A forma que você quer contar uma história em um filme é diferente da forma que você quer contar num livro, que é diferente de como você quer contar em um jogo, que é diferente da arte sequencial, que é diferente de um álbum conceitual. Todas essas mídias, todas essas formas de história são linguagens. E você tem que aprender a se comunicar nessa linguagem. Porque contar a história de uma maneira interessante é, em geral, mais importante do que ter uma ultra, super, duper ideia boa. Porque se você tiver uma boa ideia e você só não souber expressá-la, você não soube expressá-la. Então é isso que eu quero dizer pra vocês que têm ideias pra histórias e querem começar a escrever histórias ou já escrevem histórias. É muito legal ter ideias interessantes assim, mas aprenda a Caralho, apresentar essa ideia da medo. melhor maneira possível na mídia que você quer apresentar. Aí também aprende a escrever bem, bem importante. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado que minha... Obrigado, Dana. Se cuida. Danael faz collab comigo /10.